Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo de resenha de mangás aqui no canal. Afinal, é quinta-feira, não, hoje não é quinta-feira, mas estou gravando para quinta-feira, vocês entenderam? E é dia de falar de quadrinhos orientais. E hoje eu vou abordar Nonombá, publicação da editora Devir. É o segundo mangá da editora, que lançou o seu primeiro, O Homem que Passeia, um dos grandes clássicos dos mangás, uma HQ mais contemplativa. E aqui nós temos um dos grandes clássicos do Shigeru Mizuki. Ele que é uma das maiores lendas dos mangás lá no Japão. Ele produziu até os 93 anos, acabou falecendo no ano de 2015. Essa obra ela foi publicada no ano de 1977, quando o Mizuki tinha 70 anos de idade. Ela acabou sendo lançada em outros países e concorreu ao prêmio Angulame no ano de 2007 e ganhou o prêmio. Então aqui nós temos realmente uma obra muito boa, que vem com capricho da editora Devir, é um formato bem luxuoso. Nós temos aqui uma publicação no mesmo formato do Homem que Passeia, mas com muito mais páginas. Vem com essa sobrecapa aqui, essa aqui é a capa original, que é cartonada. As primeiras páginas são coloridas, as 6 primeiras. E as 422 restantes são em preto e branco. O preço de capa sugerido é de R$ 89,90, mas eu vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar esse material com um preço mais em conta. O Shigeru Mizuki, ele teve uma vida um tanto sofrida, não só na infância, apesar dele não ser exatamente um miserável, mas na sua adolescência, quando ele foi convocado para a guerra, ele perdeu um braço e ainda assim ele continuou desenhando, criando obras que são aclamadas até hoje lá no Japão e também em outros países. Essa obra aqui, ela é meio autobiográfica do Mizuki. Vai relatar um pouquinho da infância dele, ele que nasceu no ano de 1922, e a história se passa na década de 30. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão teve um papel muito importante durante essa guerra. E o título Nonombá, ele significa basicamente uma referência a pessoas idosas, só que é também tratada como a avó do Mizuki. Ela tem uma fundamental importância na vida e também no trabalho do Shigeru Mizuki. Ela ganhava a vida rezando para os mortos, mas a partir do momento que o dinheiro começou a ficar mais escasso, ela passou a viver junto com a família do protagonista. E aí que está o lance. O Shigeru Mizuki era uma criança muito criativa, gostava de desenhar, gostava de artes e pedia para sua avó contar histórias de terror sobre yukais. Yukais, basicamente, na cultura japonesa não tem uma definição específica. Pode significar tanto fantasmas, personagens de folclore, demônios, monstros. E o Shigeru Mizuki, mesmo com medo, ele adorava ver a sua avó contando essas histórias. E sempre de forma lúdica. Ainda que tivesse um certo terror por trás, os contos não são exatamente pesados. E sempre teria uma forma de você reagir a esses yukais. Isso até faz lembrar um pouco agora do meu filho, que tem quase 4 anos de idade, e na hora de dormir, quando eu faço ele dormir, ele quer saber de histórias de terror. Então eu tenho que contar histórias de terror para o moleque dormir. E ele adora histórias de Drácula, de lobisomem, de fantasma. Obviamente que eu não vou contar histórias pesadas, né? Eu sempre vou falar de um Drácula que está rindo no seu castelo assombrado e que no final a criança conseguiu fugir do Drácula. Daí ele fica todo animado. Quando eu começo a pegar um pouco mais pesado, papai, eu tô ficando com medo. Daí eu já vou colocando o pé no acelerador. Então eu vi um pouquinho dessa relação, obviamente aqui é de avó para o neto, mas minha relação com o meu filho, com relação a essa criatividade que levou ele, inclusive, a trabalhar em diversas obras com a temática dos yukais. E aqui a gente vê diversos deles, contando inclusive a origem, de que forma que eles agem,
como você, entre aspas, combate esses yokais. Então essa superstição que ficava muito enraizada lá no Japão, mais interior, né? Ele morava numa cidade costeira, e isso inclusive é mostrado de forma muito explícita quando uma menina, ela passa a viver nessa cidade do interior e fala: meu, vocês acreditam nessas superstições, né? Realmente nas cidades do interior a gente vê um pouquinho mais essa parte de folclore, de fantasmas, lendas, né? Que são envoltas aí de terror, algo mais enigmático. Na cidade grande a gente vê muito menos esse tipo de abordagem. Aqui são feitas diversas referências, ainda que não de forma tão descarada, a participação, né, ou o que viria a ser a participação do Japão na Segunda Guerra Mundial. Então mostra toda a vida do protagonista na sua infância, inclusive ele na escola, onde eles formavam grupos de guerra, onde iam combater quase toda a tarde, e depois tinha a escolha do líder, a relação com os pais. A mãe vivia naquele status, né, a linhagem da minha... Puta que pariu! Não dá vontade de socar? Falando, né, a linhagem da minha família, ela tem que ser respeitada, nós temos um status aqui. Já o pai dele, que acabou vivendo em Tóquio, ele tem uma mente mais aberta, ele viveu diversas situações onde o Japão já estava se modernizando mais. Então ele tenta levar essas experiências que ele teve para essa cidade onde o Shigeru Mizuki morava, né? O pai dele trabalhava fora, inclusive o pai dele era meio maluco no sentido de perder emprego e não tá nem aí com nada. Então o Mizuki, ele realmente faz uma construção que prende a atenção do leitor. As histórias são contadas de forma mais lúdica, ele trabalha com a temática yokai, mas não é algo que vai deixar você com medo, nem nada do tipo. Ele vai mostrar qual é a relação da criança com essas superstições, né? E eles faziam de tudo para evitar serem mortos. E tem mensagens muito bonitas dentro aqui desse mangá. A arte do Mizuki é foda. Com os personagens, ele trabalha mais num estilo cartoon. Porém, nos planos de fundo, nos cenários, você percebe realmente um detalhismo que é de tirar o chapéu para a arte dele. O cara realmente manjava muito, a narrativa dele é muito boa, as expressões dos personagens, ela transmite realmente aquela sensação que o roteirista quer passar. Em suma, galera, nós temos aqui uma grande obra que enfim chegou no Brasil, e eu dou uma nota 9 para essa publicação, que veio outros mangás da editora Devir, com um ótimo acabamento gráfico. Quando se tratam de edições que realmente são premiadas, que existe um hype em cima delas, eu acho que não tem problema nenhum sair numa versão aí, vamos dizer, mais abastada. Então é isso daí, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, curtir, e ficamos até a próxima. Fui!